Fundamental colocar nessa conversa o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. A gente conhece Trump, sabe como ele ameaça e dá um passo para trás. É sempre assim, quase numa técnica de negociação. Quase não, numa técnica de negociação que já ficou bastante conhecida em outros episódios. Então, por isso eu te pergunto até que ponto os americanos estão realmente comprometidos em intensificar os ataques contra o Irã amanhã, a partir das 8 horas da noite, horário de Washington, 9 horas da noite, horário de Brasília. Ou é apenas mais um blefe, uma oportunidade de ganhar tempo? Boa noite, Márcio, e a todos que nos acompanham. Bom, nessa coletiva, o Trump deixou claro que ele trata como uma grande prioridade a reabertura do Estreito de Hormuz. Ele foi perguntado sobre isso e disse sim, é uma grande prioridade. No entanto, ele não pode ou não gostaria de empregar forças terrestres para fazer isso por causa do alto risco de mortes de militares americanos que causaria mais impopularidade ainda a essa guerra. De outro lado, o Irã, ao responder ao plano para o fim da guerra, as condições americanas, disse que uma das condições do Irã é um protocolo em relação ao Estreito de Hormuz. Eu conversei hoje com uma fonte do governo iraniano para saber se esse protocolo inclui a cobrança de pedágio do Estreito de Hormuz, a continuação dessa cobrança. E a fonte diz que sim, que inclui. Então, isso explica a posição do Trump. Ele não pode usar tropas, ou não gostaria de usar, que seria a forma, digamos, mais direta de garantir a abertura do Estreito de Hormuz, mas não pode deixar que o Estreito de Hormuz fique fechado, que é a condição iraniana. Então, por isso, ele recorreu àquilo que ele já vem fazendo, que é bombardeio aéreo, só que ameaçando com uma intensidade muito maior, algo nunca visto, que em 4 horas o take out eliminaria, destruiria, aniquilaria o Irã. Então, esse é o último recurso que o Trump tem antes de empregar tropas. Quer dizer, fazer essa ameaça, em primeiro lugar, tentar convencer o Irã a abrir mão da cobrança de pedágio no Estreito de Hormuz e, se essa ameaça não funcionar, realizar, então, essa destruição maciça e depois voltar a negociar com o Irã. Dar credibilidade a essa ameaça é vital para o Trump. Então, as próximas horas serão decisivas. A bola agora está no campo do Irã para saber se o regime vai chamar o blefe de Trump. Eu não sei se é um blefe também, não sabemos, não estou afirmando que é um blefe, mas se o regime vai testar a disposição do Irã, do Trump, aliás, de fazer um ataque maciço como esse, que é um ataque contra alvos civis. Mas esse ponto que você nos traz da sua fonte dentro do governo iraniano, de que a ideia do país é fazer uma espécie de cobrança de pedágio para os petroleiros que passam por ali pelo Estreito de Hormuz. A gente tem detalhes disso, Lorival? Na prática, como aconteceria esse pedágio? Pela bandeira, cobra-se o país daquele petroleiro? Exatamente. Ao longo desse um mês, o Irã demonstrou essa capacidade, né, de só permitir a passagem dos navios que ele aceita que entrem. Né, selecionar. De selecionar, deixou que passassem alguns navios com bandeira chinesa, por exemplo, a China é uma aliada do Irã, não sabemos se cobrou ou não pedágio desses países, mas claramente vem cobrando 2 milhões de dólares para aqueles países que ele aceita que passem. No contexto de uma guerra, a bandeira americana e outras bandeiras de aliados dos Estados Unidos mais diretos e de Israel não passam pelo Estreito de Hormuz e não passaram nesse tempo todo. Então, o Irã tem essa capacidade. E hoje o Trump, de uma certa forma, admitiu isso quando ele disse: nós destruímos 158 navios de guerra do Irã, mas com um só terrorista, eles conseguem fechar o Estreito de Hormuz. Com um terrorista, com um caminhão-bomba, ele falou. Um caminhão-bomba é suficiente. E aí ele ficou um pouco ambivalente, como ele é, em relação a isso.
ele falava, eu não acredito, mas, por outro lado, eles têm, né, ele admitiu essa capacidade, mesmo com tudo que os Estados Unidos fizeram. Ficou muito clara nessa entrevista coletiva de 90 minutos que o Trump realmente está muito focado nessa questão do Estreito de Hormuz e que ele, de um certo sentido, abandonou aquela ambivalência em relação a dizer que os Estados Unidos não precisam do que sai do Estreito de Hormuz, isso é um problema dos europeus e dos asiáticos. Hoje ele culpou claramente a OTAN, o Japão e a Coreia do Sul por não o ajudarem a reabrir o Estreito de Hormuz, mas assumiu a responsabilidade para fazer isso. E é claro, ele pode não precisar na prática daquele petróleo que passa especificamente pelo Estreito de Hormuz, mas ele vai pagar mais caro da mesma forma o petróleo que ele compra também, porque o preço é internacional, ou seja, os Estados Unidos serão atingidos? Não, já estão sendo atingidos também por isso. Obrigado, Lorival.